Viu, Ana? Para de me atrasar, meu. Ah, desculpa, eu sou incompetente. Vai lá. Peraí. Donald Trump. Vamos lá. Your beloved New York City may well be led by a communist soon, Zorhan Mandami, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zorhan Mandami? Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. Your beloved New York City may well nesse be... caso aqui, deixa eu te falar. Ele tá certo. Vamos explicar uma coisa importante sobre isso. Primeira coisa que é importante dizer é o seguinte. Geralmente, capitais do mundo, ao redor do mundo, tendem a ser mais esquerdistas, tá? Lugares mais cosmopolitas, lugares onde as pessoas geralmente migraram para lá, onde as pessoas largaram os seus laços familiares e foram para um lugar de imensa troca cultural, de imensa pluralidade de ideias, tendem a ser mais esquerdistas porque tendem a gostar de pensamentos revolucionários, tendem a gostar menos de barreiras, tendem a gostar menos de hierarquias e coisas pré-programadas. As pessoas têm uma tendência, tá, em cidades grandes, a serem mais de esquerda. Isso é em todo lugar do mundo, principalmente se a capital está mais próxima do litoral. Né? Porque historicamente o que acontece quando você sai de um país, vai para outro, você geralmente chega pelo litoral e isso significa que você vai encontrar gente do mundo inteiro, você vai encontrar pensamentos diferentes, você é uma pessoa que valoriza menos os seus laços familiares, menos os seus laços, as tradições de onde você veio e mais as novas experimentações, os momentos diferentes, você é mais assim. Então, geralmente, lugares mais cosmopolitas são assim. Lugares mais interiores, lugares mais tradicionais, tendem a ser mais de direita. Inclusive, isso é uma coisa engraçada. Por exemplo, a Rússia, né, por mais que seja um lugar que foi o berço de uma revolução, né, comunista, a Rússia é, em termos comportamentais, muito mais conservadora do que o Ocidente. Por quê? Por conta da sua geografia. Por ser um país muito extenso, por ser um país onde tudo é longe, por ser um país onde você tem o clima é muito severo, o inverno é muito severo, a instituição família, a instituição ali, pô, a minha comunidade, a minha cidadezinha aqui, ela é muito importante para minha sobrevivência, para minha cultura, para minha propagação, né, de costumes. Então as pessoas têm um costume mais conservador. Isso, inclusive, desmonta essa tese de que a Revolução Russa foi uma revolução popular. Não foi. Não foi. Tá? A Revolução Russa foi uma revolução de uma minoria muito engajada numa luta, e aí o exército branco derrubou o sistema czarista e depois o exército vermelho derrubou o exército branco, né? Então tem nada a ver. Inclusive esses caras, eles mataram de fome propositalmente fazendeiros que eram naturalmente conservadores e contrários a essa super hierarquia comunista, né, para impor o regime. Por que eu tô falando isso? Porque o Donald Trump, ele vai ter uma coisa que já é esperada, que é um conflito entre o governo federal e Nova York, né? Lembrando que isso é uma coisa muito importante. Lembrando que os Estados Unidos, eles têm uma cultura de entender a hierarquia do Estado, a hierarquia institucional do Estado de uma forma completamente diferente da nossa. Isso, inclusive, está no imaginário. Só antes de eu falar besteira, Alice no País das Maravilhas é uma história de onde? De que país? É um conto, né? É inglês. É inglês? Conto Pesquisa aí. Porque olha só que coisa interessante. Quando você pensa nos Estados Unidos, né, e nas fábulas, nas histórias dos Estados Unidos, repare como é sempre ligado à cidade. Lewis Carroll é inglês. É inglês. O Batman é Da DC. americano. Americano. Olha só que... Por que eu tô falando isso? Quando você... Agora eu tô estourado. O pai tá estourado. Decide, cara. Dá uma diminuidinha. É porque o fundo aqui Você é falou branco. pro pessoal que a gente tem uma novidade agora com a Luiz e o microfonado? Calma, vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu não anunciei ainda. Dei spoiler. Vamos lá. Um pouquinho mais. Mais luz. Vamos lá. Eu esqueci o que ia falar. Não, vamos lá. Os Países das Maravilhas e Batman. Quando você pensa no Batman, o Batman é herói de onde?
de Gotham City. Não é do país Gotham, é de Gotham City. Quando você pensa no Spider-Man também é americano, Sim. ele é, Nova York. ele é um friendly neighborhood, ou seja, você pensa nele na sua vizinhança ali. Quando você pensa, por exemplo, no Megamente, eu assisti esses dias, eu não tinha assistido Megamente, e eu assisti Megamente. O Megamente tem o Metrotown? Metro City. Metro City, né? É sempre ligado Tá indo pro- à cidade. Tá saindo um monte de coisa no meu fone aqui. não é pra você. Mas tá Pro errado. pessoal aqui. não tá saindo. Tá, que bom. Dá like na live aí, pessoal. Só 6 likes. Vamos arrebentar aí. Por que eu tô dizendo isso? Nos Estados Unidos, o pacto federativo deles é diferente. A gente tem que entender a história dos Estados Unidos. Quando você olha os Estados Unidos é um país horizontalizado. Ele é assim, ó. Né? Vamos supor que você está olhando o mapa mundi, eu vou fazer como se eu estivesse olhando por de trás, como se eu estivesse no centro da Terra olhando os Estados Unidos. Então, para você que está olhando, Nova York está aqui, Los Angeles está aqui. Tá bom? É o contrário. Eu estou fazendo ao contrário para mim, para que para você fique certo. Os Estados Unidos é um país assim. O que aconteceu com os Estados Unidos? A Europa, que está aqui, para você que está olhando o mapa mundi de frente, os colonizadores ingleses, eles chegaram por aqui, ó. E aí você formou em Nova York as tais das 13 colônias, né? O que são as 13 colônias? Basicamente são, se não me engano, tá? São 13 rios que correm horizontalmente. E aí, lá é uma terra tão abençoada que eles ainda tem um negócio que eu esqueci o nome, que é quando você tem uma água navegável de norte a sul e você tem uma água navegável de leste a oeste, né? E aí você teve as 13 colônias. A partir dessas 13 colônias, você tem todo o desenvolvimento dos Estados Unidos, a expansão para o oeste, inclusive no meio dos Estados Unidos você tem a bacia do Mississippi, e um dos objetivos das pessoas que imaginaram os Estados Unidos, falaram, cara, nós temos que dominar a bacia do Mississippi, da sua nascente até a sua... Como é que chama quando acaba o rio? Tem um nome, o seu... Não é afluente. Caramba, o pessoal sempre fala não sei o que lá do Nilo. É o... Caramba, qual que é a palavra? Quando o rio acaba. É a morrente? Porque já... Não é a deságue, tem outro nome. Ai, caramba. Entendi, daqui a pouco eu lembro. Então, ó, a gente tem que pegar a bacia do Mississippi de norte a sul. E eles dominaram toda essa bacia. E depois teve a expansão para o oeste, que é Foz, a Foz do Rio, né? Que aí você tem basicamente a expansão para o oeste. Por que eu estou dizendo isso? A cultura de todo os Estados Unidos foi baseada no seu início aqui, ó, nesta costa que estava mais próxima à Europa, que era uma costa que através dos seus rios aqui eles entenderam essas microesferas de influência. A partir dali, você criou uma confederação, que é diferente de uma federação. O Brasil é uma república federativa. Os Estados Unidos, lembra que tinha os Estados Confederados da América? O que é a confederação? Confederação é o seguinte, todos os estados têm o mesmo peso de decisão. É como se a gente fizesse uma reunião de diretoria e todo mundo tem as mesmas porcentagens e ações. Né? Na federação é diferente. Você tem um ente federativo que ele supera a confederação. Se não me engano, eu posso falar uma bobagem aqui, me corrijam na live, mas se não me engano, os Estados Unidos passaram a ter uma federação ultra forte justamente na guerra civil que eles tiveram, que eram os Estados Confederados do Sul, querendo manter as políticas escravagistas, e os estados do norte querendo fazer uma federação para impor aos estados o fim da escravidão. Do último momento, a gente está... Né? Então o que acontece? Os Estados Unidos eles foram imaginados a partir da ascensão das cidades, vamos chamar assim. Por isso que lá, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está nesse discurso, né, de prender o matou e de tomar cuidado com segurança, não sei o que lá, vamos mudar a legislação penal. E a gente sempre dá alguns exemplos, como, por exemplo, do Giuliani, de Nova York, que pegou Nova York como, assim, um caos em termos de segurança pública e transformou a cidade quase que num paraíso da segurança. Por que isso? O que está acontecendo? A pessoa tá reclamando aí, saiu pra nós, eu tô aparecendo pras pessoas? Não, vazou o som pra eles também. Ah, tá bom. Então, ó, dá like na live aí, meu. Mil likes, ó. Vamos adiantar, vamos agilizar aí, ó. Dá like na live aí. Você vai entender esse raciocínio pra você não ter uma opinião de Bobson quando você for falar do Trump. Você é a favor do Trump? Eu tô explicando tudo isso pra você entender.
A partir disso, a partir dessa origem dos Estados Unidos, a partir dessa imaginação deles, você tem o ente cidade, o ente município muito forte lá. E o ente estado também muito forte. Então, legislação penal nos Estados Unidos não é federal. Legislação penal nos Estados Unidos, diferente do Brasil, lá cada estado tem a sua. Né? Por isso que, por exemplo, quando você vê a filme dos Estados Unidos, eu demorei pra entender isso quando eu era criança. Você pegava, por exemplo, um cara que tava fugindo da polícia, aí ele atravessava um estado, aí a polícia de um estado não podia perseguir ele no outro estado. Mas por que isso? Por que isso acontece? Né? Aí eu lembro quando o cara ia ser preso, no condado de Wisconsin, a lei... Como assim? Existe uma lei deles que é diferente da lei de outro lugar penal? Né? Sim. Então por que eu digo isso? Quando o Rudolph Giuliani aplicou as leis em Nova York de tolerância zero, ele teve muito mais autonomia para mexer na estrutura penal do que ele queria. Tá? É muito diferente, por exemplo, de um prefeito do Rio de Janeiro hoje, que ele é muito mais engessado em relação ao que ele pode fazer por conta da lei penal. Então, quando a gente pega o Trump falando um negócio desse, entenda só que essa briga é muito maior do que a figura do Trump ou a figura do próximo prefeito. Isso tem a ver com, número 1, essa diferença que existe em todos os países do mundo entre o comportamento de pessoas cosmopolitas com o comportamento de pessoas interioranas. Existe uma diferença de comportamento, inclusive, quando você assiste o filme do Bob Dylan, olha para onde isso vai derivar. Quando você assiste o filme do Bob Dylan, você vê ali a briga, né, que o Bob Dylan, que eu achei que o filme tratou isso muito, o filme é muito bom, mas o filme retratou isso muito mal. Para quem não é americano, para quem não conhece a história dos Estados Unidos, para quem não conhece a história do próprio Bob Dylan, isso ficou mal explicado. Tem uma hora que o Bob Dylan quer usar guitarra elétrica, ele quer fazer um som mais rock and roll. Isso era anti a expressão cultural que ele representava, porque o Bob Dylan ele veio do folk. O que era o folk? O folk era uma música interiorana americana. É uma música, entre aspas, conservadora americana. E aí o cara vem com uma guitarra elétrica pra tocar o rock and roll, que é essa coisa desses comunistas, entendeu? Então foi um choque cultural. Lembrando que a música nada mais é do que os caras estão Relaxa, eu tô interagindo com eles. eu achei que era comigo, cara. Eu tô com tudo isso aqui, com cara. vocês. Vou tirar o chat de você. Não, deixa. Se tiver Então, desinteressante, vocês me avisam, mas é que eu é gosto pra dessas mim. coisas. Briga. É porque eu falei pra eles que eu fico triste quando eles colocam carinhas vermelhas, aí eles estão colocando um monte agora. Entendi. Sabe o que me lembra essa carinha vermelha? Me lembra um jogo Bahia. que chamava Worms. Lembra o Worms? Parece que é um super Sei, Worm, sei. só que ele tá infeccionado. Sabe o jogo Worms? Sei. Parece um Worm do jogo Worms, só que infeccionado. Vamos voltar no que eu tava falando, que eu já me perdi. Estados Unidos, tal, Nova York, lei penal, Rudolph Giuliani... Bob Dylan. Então, quando o Bob Dylan quer tocar rock, é um choque cultural para aquelas pessoas interioranas. Peraí, como ele tá trazendo uma coisa cosmopolita? Como ele tá trazendo uma coisa revolucionária, esquerdista para essa galera que quer manter a tradição? E aí tem uma cena onde ele tá lá no hotel e o cara fala, mano, imagina que a gente tá enchendo um balde com uma colher. Aí você chegou com uma super pá e jogou uma super terra e você ajudou a gente pra caramba. E agora você vai trair todo esse movimento, né? Então tem a ver justamente isso. Os caras estão falando que folk era de esquerda, Tutu. Não sei não. Enfim, existiu essa diferença entre a música interiorana americana e a guitarra elétrica, que era um choque cultural ali. Então, quando o Trump faz isso, e quando tem esse tipo de briga nos Estados Unidos, você tem que entender que é uma diferença de pensamento, já que existe em todos os países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, do pensamento cosmopolita com o interiorano, e neste caso específico dos Estados Unidos, você está falando de uma briga, que é uma briga que a gente pode até fazer uma analogia, né, com a Guerra Civil Americana, que é, quem deve ter mais poder? A federação ou a comunidade que está mais próxima? Né? E aí eu vou te falar uma coisa, se tivesse uma linha, vamos supor que existe uma linha aqui, onde aqui é poder total para a federação, aqui é poder total para a comunidade. O Brasil tá aqui, ó. Os Estados Unidos tá aqui, ó. Então qualquer discussão que esses caras... E eu sou muito mais para a direita, eu acho que tem que ter muito mais poder, muito mais próximo da comunidade do que na federação, né? Esses caras estão aqui brigando, um pouquinho mais para cá, não, um pouquinho mais para cá, e nós estamos aqui, ó. Não, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, entendeu? Então... Quando a gente vê esse tipo de briga, é muito menos sobre uma briga do Trump e do próximo prefeito, mas muito mais uma briga de, quem é que vai decidir as coisas pra nós? É o prefeito? É o governador? É o presidente? É o Senado?
Né? Quem é que vai decidir as coisas para nós? Neste caso, vamos lá, a Constituição americana, ela diz que a responsabilização da política migratória, a responsabilidade da política migratória ela é federal. Então quem manda nisso não é a cidade, quem manda nisso não é o estado, quem manda nisso é o presidente. Então neste caso, dado tudo isso que eu falei, o Trump, que é um babaca, um verborrágico, um fanfarrão, um falastrão, ele está certo. Porque não importa se o próximo prefeito de Nova York for um super esquerdista, um super comunista, um cara que quer abrir fronteira para todo mundo chegar, ele não tem o poder institucional para impedir o Trump de deportar essas pessoas. Entendeu? E eu ainda concordo no mérito com o Trump de que tem que mandar embora sim. O cara chegou, fez merda. Ó, eu vou contar outra coisa para vocês. Ontem veio uma pessoa de Portugal aqui. Uma pessoa de Portugal que eu não vou falar o nome. Aí, pô, eu conheci esse cara, se não me engano, em 2016. Logo no começo, quando eu conheci a galera do MBL, eu conheci esse cara. E aí, beleza, o cara tava mudando pra Portugal. Ele foi pra Portugal e ele veio visitar a gente aqui. E aí, mano, quanto tempo tal? Eu falei, você tá na... Aí o Alexandre até zoou, tô convencendo ele a voltar. Aí eu falei, é mais fácil ele convencer a gente de ir pra lá. Aí ele falou pra gente assim, não, Portugal tá foda, mano. Portugal tá foda, principalmente Lisboa. Por quê? Mano, migração fodida. Indiano pra caralho, os caras bagunçam tudo ali. E não é uma questão de preconceito, é uma questão estatística. Porque nós, brasileiros, também somos mal vistos ao redor do mundo. Porque, estatisticamente, a gente causa problema. Né? Então, se você tem uma política migratória para trazer a galera do terceiro mundo, você vai se tornar terceiro mundo. É simples desse jeito. Se você tem uma casa arrumada e você quer que os seus vizinhos estejam bem, você não traz seus vizinhos para dentro da tua casa, para desarrumar a tua casa. Você mantém a tua casa arrumada e a partir da ordem da tua casa, você contagia o seu vizinho com a ordem da tua casa. Você não importa a desordem, você exporta a ordem. É assim que deveria ser. E é assim que o Brasil deveria, inclusive, fazer com política migratória também.